Então, na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre o manejo do solo, nutrição, calagem e também vamos falar ao final da irrigação no cultivo da bananeira. Como eu falei, aqui só relembrando, né, sobre a cultura da banana, é uma cultura de muita importância econômica e também social e alimentar no nosso país, né? Sendo aí que o Brasil, com os estados de São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Santa Catarina, englobam aí os estados maiores produtores de banana. O Brasil, ele é um importante também exportador de banana, tá? As bananas que são produzidas aqui na região sul e sudeste se destinam principalmente em exportação para os países como Argentina e Uruguai. Enquanto as bananas produzidas no norte e nordeste do Brasil, né, na verdade no nordeste do Brasil, principalmente no Rio Grande do Norte, nos estados de Rio Grande do Norte e Ceará, essas bananas são enviadas para os mercados europeus, principalmente para a Alemanha, Reino Unido, Espanha e Holanda. Esses mercados aí europeus são mais seguros porque tem uma compra mais homogênea de bananas ao longo dos anos, ao contrário do Mercosul, que é um mercado que oscila mais, né? Esses dados aqui é com relação à exportação para o Mercosul, dados de dezembro de 2019. As exportações aumentaram significativamente ano passado de banana, principalmente isso de acordo com a Secretaria de Comércio Exterior, a SECEX, com registro de envio total de 9 mil toneladas dessa fruta em novembro do ano passado, que foi 51% superior a outubro e 28% maior do que novembro do ano de 2018. Isso foi porque teve um aumento, né, na quantidade de banana comprada pelo Mercosul, e isso elevou essa quantidade de banana vendida, né? E, segundo as informações da SECEX, que é a Secretaria de Comércio Exterior, isso tende principalmente pela Bolívia e pelo Chile, né? Isso reflete pelos conflitos políticos e sociais que estão acontecendo na Bolívia e no Chile, já que os bloqueios de caminhões estão afetando o transporte e comercialização da banana da Bolívia e do Equador para o Mercosul. E aí a banana do Brasil teve mais abertura nesse mercado e aumentou, então, as exportações. E segundo esses dados, né, nós temos aí para esse ano a tendência de continuar tendo um crescimento nessa exportação de banana para esse mercado do Mercosul. Então, só falando dessa questão econômica aí, desses dados mais atuais. A banana, assim como qualquer cultura de valor econômico, ela é muito exigente em nutrientes, não só para manter a massa vegetativa, mas também para produzir frutos de qualidade. Banana é o seguinte, se você plantar ela, só adubar no plantio e deixar ela lá, ela vai produzir, tá? Mas vai produzir poucos frutos por penca, poucas pencas por cacho, frutos ali pequenos. Só que quando você está em um cultivo comercial, o cultivo da banana deve ter uma adubação equilibrada. A adubação de plantio no início da condução desse cultivo e depois adubações de manutenção e de produção desse bananal, que são feitas ao longo dos anos, ao longo do ano, né, produtivo, fazendo parcelamento de fontes de nitrogênio, de potássio, tá? O potássio e o nitrogênio são os macronutrientes mais absorvidos, depois vem o cálcio, o magnésio, o enxofre e o fósforo, nessa sequência de ordem de absorção. Os micronutrientes mais absorvidos são o cloro, o manganês, o ferro, o zinco, o boro e o cobre. A planta absorve grande quantidade de cloro por causa das altas doses de cloreto de potássio, né, sendo uma fonte de potássio, né, utilizado aí na cultura. Os picos, né, de absorção, quais são as épocas que mais tem absorção de nutrientes? A absorção de nutrientes, ela acompanha o acúmulo de matéria seca, que é o desenvolvimento da planta, né? Ele é pequeno no início do crescimento da bananeira,
Mas no quarto ao quinto mês, até o florescimento, né, tem um acúmulo significativo de matéria seca e, consequentemente, uma absorção maior de nutrientes. Então, o bananal, isso aqui, gente, no início da implantação de um bananal. Agora, depois que tem o primeiro plantio, nós vamos ter ali 3 plantas na mesma área, que é a mãe, a filha e a neta. Lembram que faz o desbaste e deixa só essas 3. Ali, durante todo o ciclo, vai ter uma alta absorção de nutrientes, porque tem uma planta vegetando, iniciando, tem uma planta já em crescimento intermediário e tem uma planta produzindo frutos. Então, a quantidade de nutrientes absorvidos é muito alta, por isso que tem que ter uma adubação bem equilibrada no cultivo da bananeira. Como eu disse, para colher frutos pequenos, pouca quantidade de frutos por área, não adubo, mas a gente está falando aqui em áreas comerciais, que é indispensável, né, ter adubação equilibrada. Aqui eu não vou falar de cada nutriente, né, que isso aqui vocês estudaram, né? Vou falar só dos principais, o nitrogênio, do fósforo e do potássio, a função deles, né? A função, gente, na planta vai ser a mesma para qualquer planta, né? O nitrogênio ele tem função estrutural nas plantas, ele faz parte das moléculas de aminoácidos, de proteínas, ele constitui as bases nitrogenadas, os ácidos nucleicos. Então, ele é muito importante para o crescimento vegetativo, tá? Sem nitrogênio, a planta não vai desenvolver. O nitrogênio é responsável também, quando a gente considera aqui especificamente a banana, ele é responsável pelo aumento do número de pencas, pela emissão e crescimento dos rebentos, que são as mudinhas que vão brotar ali do rizoma da planta. A bananeira, ela não armazena nitrogênio, e caso ocorra alguma deficiência no solo, né, isso vai ser, vai se manifestar nas folhas da planta, né? As fontes mais utilizadas, a ureia, o sulfato de amônio, que além do nitrogênio também fornece o enxofre, né? O potássio, ele tem função estrutural nas plantas, em todas as plantas ele tem função estrutural, né? É um elemento considerado aí o mais importante na nutrição da bananeira, porque ele encontra em alta quantidade na planta, inclusive, né, banana, o fruto de banana é famoso por ser rico em potássio, um nutriente importante na nossa alimentação, na nossa nutrição também. Eles exportam grande parte desse potássio absorvido para os frutos. Cerca de 37% do que é absorvido pela planta é exportado para os frutos e são armazenados nos frutos de banana. Por isso que a banana é um fruto tão rico em potássio, e esse potássio no funcionamento do nosso organismo, ele é importante aí na contração muscular, por isso que as pessoas falam que potássio é bom para evitar câimbras, né? Além de muitas outras funções no nosso organismo. Mas a banana, realmente, ela absorve muito esse nutriente, exporta grande parte desse nutriente absorvido no solo para os frutos. Por isso que é importante ter uma adubação, tanto de plantio como adubações de produção equilibradas para manter esses níveis adequados para a cultura. Uma quantidade adequada de potássio na planta aumenta a resistência de frutos ao transporte, melhora a qualidade dos frutos, aumenta a quantidade de sólidos solúveis totais e açúcares. Vai dar o sabor do fruto mais adocicado e mais aí propício para uso na alimentação. As fontes de potássio usadas é o cloreto de potássio, né? Também temos o sulfato de potássio e magnésio, nitrato de potássio e outras fontes. Aqui falando de algumas, o cloreto ele é muito popular, né? Mas os outros também são fontes importantes aí de potássio. O fósforo, né? Nosso famoso aí que completa o NPK. Faz parte da estrutura química de compostos essenciais, né, da planta, como os fosfolipídios, as coenzimas, os ácidos nucleicos. Eles são responsáveis pelo processo de armazenamento e transferência de energia. Ele é, apesar de ser um macronutriente menos absorvido que o potássio, mas cerca de 56% do que é absorvido é exportado para o fruto também. Para vocês verem que a planta, a bananeira, ela absorve muitos nutrientes e isso, muitos desses nutrientes absorvidos vão ser armazenados ali nos frutos,
que vão ser retirados da área. Por isso a importância de sempre fazer adubação de manutenção, porque esses nutrientes, eles vão ser perdidos, porque eles são absorvidos, vão transformar ali em muita da quantidade vai ficar nos frutos, esses frutos vão ser colhidos e comercializados, então precisa fazer a reposição desses nutrientes na área para manter uma boa produtividade das plantas que estão ali desenvolvendo subsequentemente a planta que teve a colheita do cacho. O fósforo também influencia as funções dos órgãos florais. Fontes aí de fósforo, que vocês estão cansados, né, de ouvir falar, o superfosfato simples, o superfosfato triplo, são algumas das fontes. Tem outras fontes também, né, pessoal? O cálcio é um constituinte estrutural, né, que constitui a lamela média das células, tem funções para todas as plantas. Eu não vou falar um a um, falei aqui do NPK, né? Esse material está disponível e também vocês já estudaram, né, isso nas disciplinas de anos anteriores. Só falando aqui do boro, né? O boro, ele também ele é um micronutriente muito importante para a cultura da banana, né? Ele pode ser suprimido, pode ser suprido ali em adubações, né? Através do FTE-BR12, que é um produto comercial, né? Ele contém zinco, boro, cobre, ferro, manganês, molibdênio. Ele é uma formulação de vários micronutrientes que é utilizado aí tanto em plantio como também em cobertura em áreas não só de bananeira, mas de outras culturas. Bom, pessoal, vocês só vamos relembrar, né? Para fazer uma adubação adequada de plantio, primeiramente, precisa fazer uma amostragem de solo adequada, né? Eu vou aqui só relembrar vocês. O primeiro passo, então, para a implementação de uma lavoura é escolher a área adequada, que a gente estudou há alguns dias atrás, né? Que é importante escolher áreas que não estejam propensas a alagamento, que a bananeira é super sensível a solo alagado, assim como a maioria das culturas, né, pessoal? Também evitar áreas que sejam propensas a geadas, cultura também muito sensível. Depois que escolheu a área. E outra questão, solos têm que ser profundos, né? Solos rasos, solos onde a rocha de origem está ali muito próxima à superfície, vai gerar uma dificuldade de enraizamento dessa bananeira, por mais que as raízes não são tão profundas, mas gerando aí problemas agravados de tombamento da planta na fase de produção dos frutos. Então, solos, depois que escolheu a área, considerando que é um solo profundo, ideal seja solos de textura média, pela questão de ter uma boa drenagem, também os solos de textura média, eles não têm uma grande perda de água, assim como os solos de textura mais arenosa, e não tem uma grande problema de drenagem como os solos mais argilosos têm. Escolheu a área. Próximo ponto, fazer a coleta das amostras de solo para enviar para um laboratório, para que tenha análise desse solo e faça, considerando a cultura da banana que vai ser implementada, os cálculos adequados de adubação de plantio. Também, ao longo da condução desse cultivo, é feito coletas, né, de solo ali próximo à projeção ali da região de raízes da bananeira, para também verificar como que está a quantidade de nutrientes, isso ao longo do cultivo, porque a gente sabe que banana, você planta um ano e fica muitos anos ali, você tendo um bom manejo da área, né? Anos você mantendo as brotações, né? As plantas que vão brotando ali do rizoma, você vai mantendo as gerações da bananeira. Então, não é uma cultura que nós falamos lá no início, que quando a gente considera a forma de exploração, ela é uma cultura perene, né? A planta, ela não é perene, porque dá só um cacho e você corta, só que a forma de condução, porque você não precisa ficar plantando todos os anos, ela é uma cultura perene, mas o ciclo de produção ele é anual, certo? Mas dessa forma, como não vamos fazer adubação de plantio todo ano, temos que fazer as adubações de manutenção, de produção dessa cultura. Por isso que também é feito análise foliar, é feita análise de solo, coletando o solo ali próximo à região das raízes da bananeira, para verificar como que está
fazer um diagnóstico nutricional daquele solo. O que precisa colocar aqui na adubação de produção desse ano? Nitrogênio? O fósforo tá bom, ou tem que colocar mais fósforo? Tá faltando cálcio, precisa fazer uma calagem ali para fornecer um cálcio, tá faltando magnésio. Então, todas essas condições são importantes. Mas antes da implementação, então, da lavoura, faz a coleta de amostras de solo, né? Considerando toda a metodologia que vocês estudaram. Primeira coisa, dividir essa área em áreas homogêneas, ou seja, tem uma região mais de baixada ali onde eu vou plantar as bananeiras. Essa região de baixada, eu vou fazer a coleta de várias amostras simples para formar uma amostra composta dessa área de baixada. Uma área mais alta. Então, primeira coisa, dividir em áreas homogêneas de solo. Aí você vai enviar separadamente, né, essas amostras da área 1, da área 2, para fazer depois os cálculos separados, porque tem áreas, por exemplo, mais frescas, mais próximas de uma baixada, geralmente a questão nutricional é diferente de uma área mais alta, uma área ali que às vezes tem uma acidez maior, até o cálculo de calagem vai ser diferente. Então, por isso que é importante fazer a divisão da sua área para fazer as amostragens de solo em áreas com características mais homogêneas, tá? Também levando em consideração textura, né? Que solos mais argilosos, você faz uma divisão da sua área de uma gleba ali que tem solo mais argiloso de uma área que tem um solo mais arenoso. Você vai pegar amostras simples separadas, né? E mandar separadamente para o laboratório. Então, pega várias amostras simples, né? O ideal é não tirar menos de 20 amostras simples por área homogênea. Depois, mistura tudo, lembrando, né? Isso aqui é tudo relembrando. Que a vasilha, o saco que você vai misturar deve ser limpo, não deve ter resíduo de nada. Não é pegar um saco lá de sal mineral, que você estava colocando sal para o gado e levar, porque o sal mineral tem muitos minerais, isso vai mascarar os seus resultados. Então, sempre uma vasilha, um balde limpo para colocar essas amostras simples e fazer a mistura. Você vai então, recolher essas amostras simples, misturar e tirar aí umas 500 gramas, né? Fazer uma amostra composta, tirar umas 500 gramas que vai para o laboratório, tá? Sempre caminhar em zigue-zague, não andar só, por exemplo, chega lá na área, a área tem 10 hectares. Você pega só na beiradinha dela lá, na beira da cerca, e vai embora. Você tem que andar toda ela para que você tenha uma análise de solo que realmente te indique o mais próximo possível qual que é a qualidade desse solo. Não é só chegar na beira da cerca ou debaixo de uma sombra, né, que está quente, e tirar a amostra de solo. Não, você tem que andar na área, fazer as coletas ali para representar realmente a qualidade do solo. Para o cultivo da bananeira, você tem que fazer amostras de 0 a 20 e de 20 a 40, tem que ser separado. Você vai mandar para o laboratório uma amostra composta que foi retirado em 20 pontos ali dentro da sua gleba, de 0 a 20, separado, né? E uma amostra composta retirada da profundidade de 20 a 40. Isso porque do sistema radicular da bananeira, ela vai explorar essas camadas de 20 a 40 também. Então, precisa saber como que está a questão nutricional desse solo. Uma área, né, de coleta, ela não deve ser superior a 10 hectares. Então, dividir essas glebas em áreas mais homogêneas para você ter aí uma análise ali real das condições nutricionais do seu solo. Essa operação de amostragem, o solo tem que ter alguma umidade. Não adianta você ir lá em agosto, né? Um enxadãozinho e tentar tirar a terra, porque vai ser mais demorado. Vai dar certo, mas vai ser mais demorado o trabalho. Então, o ideal é tirar essas amostras. Eu estou pensando em fazer a calagem em julho, né? Faço essa coleta de solo, a coleta das amostras, maio, né? Ou, deixa eu ver, maio, não, tem que ser um pouco antes, porque eu tenho que fazer a calagem. Se eu vou fazer o preparo, vou fazer a calagem em julho, vamos falar, eu vou pegar as amostras ali em março, para ter tempo de enviar essas amostras, receber análise, fazer os cálculos, comprar o calcário, fazer uma cotação no mercado onde tem o calcário de um preço melhor, né? Comprar e organizar toda a minha propriedade lá para fazer a aplicação desse calcário. E também isso vale para adubação, para eu ter tempo, né, de fazer os cálculos, receber
essa análise, fazer o cálculo, comprar os adubos e fazer a adubação. Então, isso sempre com o tempo, viu, gente? Então, com o solo aí, o solo muito seco vai dificultar esse trabalho. A gente sabe que para calagem, né, a calagem deve ser feita aí no mínimo 60 dias antes do plantio para que tenha ação desse calcário no solo, para que regularize aí a acidez do solo e tenha uma boa resposta dessa calagem no cultivo. Como deve ser realizada a amostragem, né, dos solos em bananais já implantados, que eu falei para vocês. Como a banana, o cultivo da banana, ela vai ter comercialmente funcionar como uma cultura perene, não dá para só adubar quando plantou e esquecer, tem que fazer adubações ali de produção. Então, o que é recomendado? Antes de fazer a próxima adubação, fazer uma amostragem, né, desse solo para enviar para o laboratório e fazer ali o cálculo e verificar quais são os nutrientes que estão bons, quais os nutrientes que precisam ser feita adubação ali de produção. Muitas áreas, muitos plantios têm feito a fertirrigação, que é a aplicação de nutrientes, né, usando ali fontes altamente solúveis na própria, junto com a irrigação. Tem sido muito utilizado nos cultivos comerciais de bananeira. Mas para fazer essa fertirrigação, tem que saber o que precisa, a cultura está precisando, ou o que está bom no solo, para você também não perder dinheiro, né? Para você não estar aplicando um nutriente que está em boas condições ali no solo, que está tendo em boa disponibilidade para a planta. O que é recomendado para cultivos comerciais? Fazer a amostragem de solo 1 a 2 vezes por ano, para fazer adubação, fazer adubação considerando essa necessidade nutricional da cultura ao longo do ano. Com relação ao calcário, né? O calcário lá, vamos falar no plantio. Então, a mesma amostra, faz a amostra, envia, você vai ter lá o seu resultado da sua amostra, análise de solo, e vai fazer os cálculos considerando a saturação por base que a cultura exige, usando, no nosso caso aqui em Minas Gerais, como base o quinta aproximação para ver as exigências ali da cultura com relação à saturação por base. A bananeira se desenvolve num pH aí de 5,5 a 6,5, desenvolve bem dentro desse pH. A saturação por base que deve ser alcançada com a calagem deve ser de 70%, tá? Recomenda-se utilizar o calcário dolomítico, porque o calcário dolomítico, ele fornece boas quantidades de magnésio, além do cálcio. E a cultura da banana, ela é exigente também, além do cálcio, em magnésio. Então, é importante usar o dolomítico por essa capacidade de fornecer mais magnésio para a cultura da banana. O que os produtores geralmente fazem é aplicar em área total e incorpora, né, com a grade. Outros fazem os sucos já, onde vai ser o plantio das mudas, e faz adubação só em suco. O que vai mudar ali vai ser o cálculo com relação à área, 100% da área. Se for em linha, aí você vai ter que considerar a área que essas linhas ocupam e fazer o cálculo ali de calagem considerando isso, tá bom? O quanto de adubo deve ser utilizado no plantio e em cobertura? Como nós falamos, a bananeira é muito exigente, né, principalmente em potássio, nitrogênio e fósforo também. No entanto, para saber exatamente a quantidade, tem que fazer a amostragem de solo, como a gente já falou, né? Tem as tabelas de adubação no quinta aproximação, que vão ser uma base importante de recomendação de adubação para o produtor, baseando-se na análise de solo, junto com o que é recomendado para a cultura, que nós temos aí nesses manuais, né, de recomendação de adubação, vai ajudar o produtor a colocar a quantidade correta, né, de adubo ali das fontes de nutriente adequada para a cultura. Uma ferramenta valiosa para o produtor também é a análise de folha, análise foliar, que também dá para o produtor, fornece, né, as informações de como que está a nutrição dessa planta. Tem a base ali, o que tem que ser o ideal, por exemplo, de nitrogênio na folha.
de fósforo, de boro, aí com a análise foliar vai ter ali o resultado. Qual que são as quantidades de boro na folha, quantidade de nitrogênio, o que, que é ideal, o que, que precisa ser suplementado. Então, com base na análise foliar também, faz os cálculos, né, de recomendação desses adubos para que tenha uma boa nutrição dessa planta e uma boa produtividade. Adubação de cobertura. As adubações de cobertura devem ser realizadas sempre, né, com umidade adequada no solo. Como as áreas são irrigadas, isso é fácil, né, as áreas comerciais são irrigadas, né. Sempre colocando o adubo distribuído em forma circular em volta da planta. Só que nunca jogar, gente, junto com a planta. A professora já falou isso, né? Isso pode causar um atrito ali na planta. Sempre você deve dar uma distância aí de 40, 50 centímetros da planta, um raio, né, de 40, 50, e distribuir de forma circular em volta da planta ali, essa adubação de cobertura. Quanto mais nova a planta é, mais sensível essa planta também é, né? Só que você também não pode colocar muito distante, porque senão o sistema radicular dela não vai absorver de forma eficiente, tá? No bananal adulto, o adubo é distribuído meia-lua. De forma circular, pessoal, é quando a muda está sendo formada, tá? Quando o bananal está adulto, é sempre meia-lua em frente ao filho ou neto, ou mais jovem, daquela geração de brotos ali, daquela touceira, né? Sempre meia-lua na frente do descendente mais jovem, da brotação mais jovem da muda. Adubação em cobertura, ela então pode ser via sólida, mas muitos produtores também têm usado por fertirrigação. Via sólida tem que ser essas adubações de cobertura têm sido feitas de 2 em 2 meses. Isso para possibilitar que a planta, né, tenha uma absorção ali lenta, que se você colocar grande quantidade de adubos nitrogenados, vocês sabem que boa parte é perdida para o ambiente por volatilização. Então, você está perdendo dinheiro. Por isso que quanto mais parcelado, mais aproveitamento de nutrientes você vai ter na planta, e dessa forma, mais efeito na produtividade, essa planta vai responder melhor, né? Quando a adubação de cobertura é feita via fertigação, os intervalos de aplicação são menores, muitas vezes feitos quinzenalmente ou semanalmente, mas em doses muito menor, em quantidades muito menor, e que favorece muito para a cultura, porque ela vai absorvendo ali a quantidade adequada que ela precisa ao longo desse tempo de desenvolvimento. Agora, a adubação de cobertura via sólida, é impossível você fazer isso semanal, porque demanda muita mão de obra para colocar esses adubos na planta. Então, não é economicamente viável ficar toda semana vai colocar trabalhadores ali. E bananais comerciais, pessoal, tem grandes áreas de extensão, né? Então, gastaria muito dinheiro com mão de obra, você fazer semanalmente via sólida adubação de cobertura. Agora, por fertigação, você vai levar esses nutrientes diluídos em água. Uma coisa importante, pessoal, não é qualquer adubo que deve ser utilizado como fonte em fertilização. Tem que ser adubos altamente solúveis em água, que garantam que esteja chegando ali na cultura, na planta, né, quantidades significativas do nutriente, sem ter ficado precipitado lá no tanque de diluição a quantidade de nutrientes que deveria chegar para a planta. Então, a solubilidade desses nutrientes utilizados como fontes de nutrientes da fertigação é muito importante. A capacidade desses nutrientes em diluir em água, tá bom? Isso tem que ser observado e é importantíssimo para que você não perca dinheiro, esteja ali fazendo a diluição de nutrientes e esses nutrientes não estejam chegando na planta porque não são pouco solúveis em água. O parcelamento de adubos nitrogenados e potássicos deve ser realizado, pessoal, como vocês estão vendo a ilustração aqui, para evitar as perdas. Se a cultura lá exige por ano que você fez análise de solo, você precisa colocar 100 quilos por hectare de nitrogênio. Você não vai jogar 100 quilos no hectare ali distribuído planta por planta, né? Porque vai ter uma perda muito grande por volatilização, por desnitrificação, arrastamento superficial junto com as chuvas que ocorrem no caso do nitrogênio e do potássio.
Volatilização, gente, desnitrificação ocorre só pelo nitrogênio, tá? O potássio, ele não volatiliza, ele não tem não é volátil, tá? Então, o parcelamento é importante para que você evite jogar dinheiro fora, realmente, né? Assim, literalmente jogar dinheiro fora. Então, parcelar é fornecer em quantidades pequenas ao longo do ciclo da cultura, para garantir que essa planta esteja absorvendo em quantidades que sejam importantes para ela e você não esteja desperdiçando esse nutriente para o ambiente, por volatilização, desnitrificação, lixiviação e arrastamento superficial. Para reduzir essas perdas, então, parcelamento, ou também chamado de fracionamento, os adubos fosfatados, eles estão menos sujeitos a essas perdas. E também a gente sabe que o fósforo é pouco móvel no solo. Então, para o plantio, coloca todo ele, né? Mas como é uma cultura, como eu disse, de ciclo perene, assim, comercialmente perene, né? Tem que fazer as adubações também de cobertura de fósforo, só que os parcelamentos são em menores vezes, né? Ele é parcelado em menos vezes do que o nitrogênio e o potássio, porque ele é menos volátil, ele perde menos, né, do que esses outros nutrientes. A recomendação para aplicação de micronutriente. Uma fonte importante de micronutrientes, que eu falei para vocês, é o FTE-BR12, que ele é um coquetel de micronutriente. E importante, ele é fonte de boro, de zinco, né? Ele também é fonte de molibdênio. Então, é importante fonte de micronutrientes que também deve ser utilizado, né? Na adubação de cobertura, nas adubações de produção e também no plantio. Mas não necessariamente tem que usar o FTE-BR12. Pode usar fontes separadas de boro, por exemplo, borax, fontes separadas desses micronutrientes. Esse FTE-BR12, ele é um formulado, é um coquetel de vários micronutrientes que vai facilitar fornecer a esses micronutrientes para a planta. Pode ser feito essas adubações de boro, pode ser foliar, né? Os micronutrientes, a absorção foliar são muito boas, né? Então, pulverização, por exemplo, de zinco via foliar, de ácido bórico, tem um resultado muito bom desses micronutrientes via foliar. Então, pode ser utilizado também. Outra questão importante é a questão da adubação orgânica, tanto para plantio como também para manutenção do pomar ao longo do seu desenvolvimento e produções anuais. Nós sabemos que a adubação orgânica, ela fornece macro, micronutrientes, além de melhorar os atributos físicos do solo, a textura de um solo que é muito arenoso, por exemplo, muito argiloso, com a adição de matéria orgânica vai melhorar esses atributos aí da textura, a questão dos nutrientes e também a diversidade de micro-organismos benéficos no solo e macro-organismos benéficos, como os anelídeos, né, que promovem uma aeração do solo, também eles produzem o humus, né, da alimentação da matéria orgânica, que é uma importante fonte de nutrientes para as plantas. Então, muitos produtores, eles usam no plantio e também, muitas vezes, anualmente, distribuindo ali na lavoura, no pomar de banana, adubação orgânica, que podem ser o que for mais fácil ali naquela região que o produtor atua. Por exemplo, aqui na nossa região, a gente sabe que um esterco bovino curtido, ele é mais acessível, mas tem regiões que às vezes não é mais acessível. Tem granjas, né, e o esterco de aves, né, ou em algumas regiões de caprinos, então depende da região. A torta de mamona também, a torta de filtro pode ser utilizada. A torta de filtro é um subproduto das indústrias de produção de açúcar e álcool, né? Que passa por uma decomposição, aquele resquício ali da cana-de-açúcar que fica do processo de clarificação do caldo, que é reutilizado, as usinas não perdem aquilo, né? Eles usam ali na adubação do canavial e muitas vezes até vendem um excedente também. Irrigação e fertigação da bananeira, mostrando a imagenzinha, né? Da banana sendo irrigada com o regador. Mas, na prática, a irrigação não é feita manual, né? Nós temos 2 métodos mais utilizados, que é a microaspersão e via gotejamento. Sendo que a microaspersão tem sido até mais
utilizada por garantir um ambiente ali no solo, na região de desenvolvimento das raízes, muito mais úmido, muito mais favorável. Então, as áreas comerciais são irrigadas, tá, pessoal? Só as áreas aí que nós temos no fundo de quintal e alguns pequenos produtores, né, eles não irrigam, né? Plantam na época das águas, para que tenha o desenvolvimento da muda nessa época, e não fazem irrigação. Mas em áreas comerciais, áreas de mais investimento tecnológico, é feita irrigação sim, para garantir que a planta não tenha nenhum estresse hídrico, para que ela se desenvolva bem durante todo o ano e tenha um ciclo reduzido. A irrigação garante uma redução aí do ciclo de desenvolvimento da cultura. As aspersões, né, tem que ser próximo ali do sistema radicular. Tanto a aspersão como o sistema de gotejamento, a gente sabe que são sistemas aí localizados. Não tem aí viabilidade você plantar debaixo de um pivô central, né? O investimento e também a questão da altura das plantas fica bem difícil. Então, os sistemas de irrigação mais utilizados aí são o de microaspersão. Vocês estão vendo aqui, ó, no meio da linha de cultivo, tá os microaspersores instalados. A distância entre um microaspersor e outro, ele vai responder de acordo com a vazão e o raio de alcance aqui dessa água distribuída pelo microaspersor. Então, isso tem que ser calculado, levando em consideração a vazão, levando em consideração o raio de alcance em que esses microaspersores estão tendo aqui na área, levando aí os conhecimentos que vocês têm de irrigação, certo? De dimensionamento de um sistema de irrigação para um cultivo, de forma que nenhuma planta fique aí com uma quantidade de água baixa sendo fornecida, que tenha uma homogeneidade na distribuição dessa água na área. A microaspersão, ela tem sido muito utilizada porque ela vai possibilitar que a água fique ali próxima ao solo, diferentemente de uma aspersão alta, né, que vai molhar outras partes da planta, até quando a planta está desenvolvendo até a folha. Isso aí forma um microclima ideal para a doença, não é bom. Além de também, a microaspersão tem uma maior eficiência de deposição de água próximo à raiz, né? O sistema de microaspersão ele funciona com pressões entre 10 kPa e 300, né, variando de 30 litros por hora a 175 litros por hora, dependendo ali do dimensionamento do seu sistema de irrigação, da exigência da sua cultura. Outro sistema que pode ser utilizado é o sistema de gotejamento, que algumas regiões do Brasil continuam utilizando, principalmente por ser um sistema ali de menor gasto de água, principalmente em regiões com maior escassez de água. O consumo de água tem variação, vocês sabem, pela questão da evapotranspiração, né? Para avaliar a evapotranspiração, temos equipamentos aí meteorológicos, né? Para avaliar como que está sendo ali na região, então tem que consultar ali na região, né? Onde tem uma estação próxima, para verificar, tem algumas propriedades que têm esses instrumentos meteorológicos de avaliação meteorológica ali, que facilitam muito, né, a coleta dessas informações, para determinar também os cálculos de quanto de água vai ser colocado ali na semana, de acordo com a evapotranspiração, que é muito variável de acordo com temperatura e também umidade relativa do ar daquela época, daquela semana, daquele dia. No estágio vegetativo, em condições de céu nublado, ar úmido, né, a cultura consome de 1 milímetro dia a 2 milímetros por dia. Em dias ensolarados e secos, que nessa época que nós estamos, agora do inverno, aqui no sudeste, né, muito seco, muito sol, a cultura vai exigir 2 milímetros a 4 milímetros por dia, ela vai consumir. Dos 7 aos 12 meses de plantio, a planta já está mais alta, né? Quando está em condições de céu nublado, o ar úmido, a planta vai consumir 2 milímetros a 3 milímetros por dia. Já em dias muito secos e ensolarados, e a planta aí com 7 a 12 meses, ela vai consumir de 4 a 6 milímetros por dia. Só que tem um período que é mais sensível, ou seja, se falta água na cultura, no período de floração e enchimento de frutos, nós vamos ter mais prejuízo na produtividade. Ou seja, poucas pencas,
poucos frutos por penca, frutos pequenos, se tiver aí um déficit hídrico, coincidindo com essa época de floração e enchimento de frutos. O sintoma de uma planta que está com acentuado estresse hídrico são o amarelecimento das folhas, a planta apresenta as folhas ressecadas, né? O caule fica com diâmetro reduzido, os frutos finos, então ele não consegue atingir aquele diâmetro adequado da característica daquele fruto, por exemplo, banana prata fica com os frutos finos. Isso tudo é sintoma, além de também, muitas vezes, ser adubação desequilibrada, né? Mas em um contexto de uma área que não tem uma irrigação, instalado um sistema de irrigação, e coincide na época de floração e enchimento de fruto, o estresse hídrico, você observa frutos pouco desenvolvidos. Quando tem excesso de água, gente, tudo é o equilíbrio, né? Excesso também ocasiona vários problemas, falta de oxigênio no sistema radicular, a planta não tolera isso. Então, excesso de água, amarelecimento de folhas, diâmetro mais fino do que o normal, redução da produtividade. E é o equilíbrio. Vocês tiveram a disciplina de irrigação e quando for preciso usar aí na prática, vão saber dimensionar aí a quantidade. Claro, trabalhando, né, gente? Sabemos que tudo a gente termina de aprender na prática, né? A planta de banana, ela não suporta solos encharcados, né? No máximo 2 horas sem prejuízos. Mas se você tem aí um encharcamento por mais de 24 horas, você já não vai ter recuperação dessa planta, ela vai ter problemas sérios. O que é potencial matricial do solo e como o produtor pode determinar esse potencial? Potencial matricial é a força com que a água está retida no solo. É conhecido, né, esse potencial matricial, é a força de retenção da água pelo solo. Isso estabelece a umidade mínima para o início da irrigação, ou seja, quando precisa de entrar com a próxima irrigação para que essa planta não fique com estresse hídrico. Para determinar o potencial matricial, é usado o tensiômetro. Vocês estudaram aí com o Elvio, provavelmente, eu não sei se foi o Elvio ou o Júlio que deu essa aula para vocês. O nível de potencial matricial do solo recomendado é de menos 25 kPa a menos 45 para as camadas mais superficiais, até 25 centímetros, e de menos 35 a menos 50 para profundidades acima de 40 centímetros. Para a gente finalizar nosso conteúdo de hoje, vamos falar de fertirrigação, que eu citei ali acima da nossa aula, né? Fertirrigação é a aplicação de fertilizantes via água. Isso facilita, pois garante possibilidade de maior parcelamento das adubações de cobertura. Fica mais barato, porque você não precisa usar mão de obra para distribuir esses adubos. A eficiência de absorção pela planta é muito alta, porque ela já vem diluída com água, facilita, então, a absorção desses nutrientes pela planta, né? Para ter uma fertilização de sucesso, tem que obedecer os seguintes, principalmente esses tópicos aqui. Uniformidade de distribuição do sistema de irrigação, para que as plantas tenham aí todas, né, quase, da forma mais uniforme possível, acesso a esse adubo distribuído por fertilização. Para isso, o sistema de irrigação deve ser bem dimensionado. Os nutrientes usados na fertilização serem completamente solúveis em água. Tem que ter cuidado, gente, com fontes de nutrientes, porque tem alguns que, agindo com outra fonte, pode gerar um precipitado na solução, ou seja, vai prejudicar a solubilidade, aí entra a parte química, né? Então, tem que saber qual que é a similaridade desses produtos que se podem usar juntos. A fonte, por exemplo, a fonte de fósforo, ela vai dar bem com a fonte de nitrogênio que eu vou usar, para que tenha uma boa diluição e não forme precipitado. Se formar precipitado, aí você não vai levar esses nutrientes ali para as plantas, está perdendo dinheiro. Os nutrientes devem ser compatíveis e os nutrientes entre si compatíveis, e também uma questão importante é a salinidade da água. Tem que fazer uma análise para verificar qual que é a salinidade da água e se isso não vai interferir na diluição e na ação desses fertilizantes. As vantagens, como eu disse, né, ela
possibilita você aplicar esses nutrientes parceladamente em semanal, quinzenal, que vai gerar uma boa distribuição desses nutrientes, nitrogênio, fósforo, potássio, micronutrientes, de forma parcelada, vai garantir que esses nutrientes, só aquela região ali de absorção, região das raízes, né? Economia de mão de obra, que é muito importante, senão toda a aplicação de adubo de cobertura sólido gasta muito mão de obra nessas áreas de cultivo comercial, e também, consequentemente, vai reduzir o tráfego de pessoas e de máquinas ali na área, reduzindo também a compactação do solo. As desvantagens, que tem que ter tudo bem dimensionado, né, pessoal? Para prevenir retorno ou fluxo de solução à fonte de água. Tem possibilidade de entupimento, tanto no sistema de gotejamento, porque vai ali acumulando, às vezes, alguma fonte que forma ali alguma aglomeração de substâncias ali no bico do gotejo, vai causando entupimento. Possibilidade de contaminação de manancial, porque como está diluído, né, pode ter ali a lixiviação em camadas mais subsuperficiais, mas, quando é bem dimensionado, temos mais vantagens, com certeza, do que desvantagens, né? O pH da solução ali para aplicação dos fertilizantes via fertilização deve ser de 5 a 6,5 pH, para ter uma boa ação desses produtos, né? Recomendo usar ureia ou nitrato de amônio para garantir esse bom pH aí. Não é aconselhável o uso de sulfato de amônio. O nitrogênio via água de irrigação durante o ciclo do bananeiro deve ser parcelado da seguinte maneira: 14% nos primeiros 4 meses, 70% a partir do florescimento, que é o 10º mês, e 16% até a colheita. Mas isso, gente, parcelado semanalmente e quinzenalmente nesses períodos. É recomendado aplicar fósforo via fertilização? É uma pergunta, né, pessoal? Comumente, o fósforo tem sido aplicado integralmente durante o plantio, mas o fósforo pode ser aplicado via água de irrigação na forma de fosfato de monoamônio ou ácido fosfórico. Seu parcelamento deve ser definido com base no nitrogênio, parcelar junto com nitrogênio e com potássio, em decorrência da sua baixa mobilidade no solo. Sabemos que o fósforo tem baixa imobilidade no solo. Aqui, só para a gente finalizar, gente, nós falamos em algumas aulas atrás sobre mudas micropropagadas, né? E hoje existe aí viveiros, né, que produzem essas mudas micropropagadas, empresas, né, se destinam a essa produção. Isso aqui é um site, né, que vende para o Brasil todo mudas de bananeira, de diversas variedades de banana, produzidas aí com alta qualidade, através lá daquelas células, né, que a gente falou, do embigo da bananeira, que são cultivados em meio de cultura, que vai desenvolver vários brotinhos através daquelas células ali do meristema, e depois vão ser separadas, depois vão para um sistema protegido, uma casa de vegetação, e olha como elas estão bonitas. Uma muda como essa aqui abaixo, ela está no ponto já de ser vendida, tá? Ela é pequenininha, né, bem menor que as mudas convencionais, ela vai demorar um pouco mais para chegar à fase de produção do que você pegar uma muda do tipo chifre, chifrão, né, que são aquelas mudas retiradas diretamente do pomar, mas são mudas extremamente de qualidade, isentas, né, de doenças. É claro que lá no campo tem que continuar tendo os cuidados, né, preventivos contra doença, pragas, mas elas saem aqui do viveiro com uma qualidade muito boa. Essa aqui, ó, só para mostrar valores, não foi esse ano que eu peguei. Desse ano eu não sei quanto que tá o valor da unidade. Eu acho que foi ano passado que eu pesquisei. 1,70 a muda, né? Isso aqui na região de Cruz das Almas, na Bahia. Que, inclusive, lá em Cruz das Almas fica a Embrapa Fruticultura, né? E aqui, no Espírito Santo, em Cariacica, né? No Espírito Santo, 1,80 a muda. Tem muitas empresas que entregam em outras regiões, né? Mas o ideal sempre é em viveiros mais próximos da área de cultivo para que você
tenha ali menos gastos com transporte. Bom, pessoal, nossa aula de hoje, focando neste tema que estamos trabalhando, né, ainda falando da cultura da banana. Nas próximas aulas, vamos finalizar o estudo dessa cultura e começar a estudar outra